Estamos aqui no episódio 3 do SCON, com o tema de hoje, mudança de mindset. E hoje, recebendo dois convidados muito bons, fora da curva. Primeiro convidado, professor Rafael Mota, nosso professorzão de filosofia, história e marketing digital. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer, uma satisfação participar desse podcast que já é um sucesso, né? Já é um sucesso, estamos no episódio 3. E também, Rafael, está aqui uma mocinha que foi minha aluna no 6º ano e desde pequenininha tão esperta, tão inteligente, tão capaz. E a cada ano que eu vejo está mais dinâmica ainda, Ana Clara, que além de estudante do Colégio Darcília Coimbra, 3º ano, presidente do Interact, uma menina que super ativa nas redes sociais e fala tão bem. Então é muito bom poder recebê-la entre nós também. Eu agradeço pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar sentado à mesa junto com dois grandes, ilustres imagens para mim, tá? Então, pessoal, quero cumprimentar vocês também, tá? Boa tarde, boa noite, bom dia. E que possamos fazer um bate-papo bem bacana aqui hoje. E como? Vamos sim. Bom, o tema de hoje é mudança de mindset. Para quem está nos vendo, ouvindo, às vezes pergunta, o que é isso, mindset? Mentalidade. Muitas vezes nós estamos cheios de uma mentalidade tacanha, limitada. Alguém disse que nós não podemos, ou nós tivemos uma experiência negativa, limitando, e a gente pensa, não, isso eu não consigo, isso eu não posso. E eu começo com você, professor. Você já teve alguma área específica da sua vida que você teve que encarar de frente e falar assim, ó, eu vou tentar de novo, eu vou mudar esse quadro, eu não aceito ser refém disso? Como que tem sido? Você perguntou de alguma área? Todas! Todas, eu acredito que essas fases elas precisam ser passadas e ultrapassadas, né? Essas áreas que da vida da gente, por exemplo, a área financeira é muito comum, né? Eu ainda sou jovem, a exemplo de você, a gente passa por limitações na área financeira e de repente você pensa, rapaz, está muito difícil, mas todo mundo, né, é necessário que a gente queira romper isso, queira alcançar um próximo nível e desenvolva estratégias, né, mentais, estratégias mesmo de negócios para alcançar patamares elevados. E assim é com as nossas emoções, né, quando a gente é jovem, a Ana Clara acabou de sair da adolescência, agora está na adolescência ainda. Assim é também na área familiar, com os problemas, enfim, em todas as áreas eu já passei por isso, passo às vezes, né, e é necessário esse espírito de rompimento com o antigo para alcançar o novo que é melhor, e todo crescimento gera dor, né? Eu uso muito o exemplo com os alunos mais novos, né? Você falou de conhecer o aluno no 6º ano, lá no 6º ano eu falo muito do Naruto, que é um anime que até o Leandro gosta muito, os meninos gostam muito também, que nos ensina muito sobre resiliência, né? Sobre você conseguir prosseguir mesmo nas derrotas, mirando alcançar as vitórias. Isso é muito importante. Verdade. E a cena, claro, eu vejo que muitos colegas seus às vezes têm muita dificuldade, por exemplo, em apresentar trabalhos, e eles já têm uma mentalidade tipo assim, fechada. Não, eu não consigo falar em público, eu não consigo defender minhas ideias, não, eu faço o trabalho escrito e o outro vai apresentar. E muitas vezes assim, a mentalidade fechada. E isso, para você, a sua facilidade fala, sempre foi uma naturalidade, ou você teve que construir, criar essa habilidade de comunicar, de falar em público, nas mídias que você tem? Então, esse tema eu achei muito interessante, inclusive, quando você me propôs o convite. Mudança de mindset. Principalmente para nós, jovens, né, da minha idade, 16, 17 anos, terminando o ensino médio, entrando assim, prestes a se ingressar numa faculdade, numa vida acadêmica, eu acho que é um dos sentimentos assim que eles precisam ser vigentes na nossa vida o tempo todo. Porque como nós estamos saindo, assim como o Rafael falou, da adolescência, começando ali a vida adulta, uma vida acadêmica, é muito importante, como você tocou no ponto da comunicação. E tudo começa na escola, desde apresentar um trabalho para a turma, até apresentar um trabalho para todo o ensino médio, apresentar um trabalho como eu fui nas simulações, né? Foi uma experiência muito bacana. Explica aí para o pessoal que simulações que são essas. Gente, pessoal, são as simulações da ONU, Colégio Darcília Coimbra, me deu muitas oportunidades. Eu fui selecionada 3 vezes até chegar, eu sou finalista, tá? Campeã finalista de simulações no Brasil.
E foi uma experiência assim, muito bacana e eu sinto que desenvolveu ainda mais essa questão da comunicação no meu interior. Voltando à sua pergunta inicial, Deni, eu acho que tudo é uma escadinha, tudo é um processo. Eu me recordo que você já falou diversas vezes nas nossas palestras de início de bimestre que você era uma pessoa muito tímida. E, assim, eu confesso que eu nunca fui uma criança muito tímida. Sim, sempre fui. Minha mãe me falava que eu era muito desinibida. Mas essa coragem de falar em público, a postura que a gente tem que manter, seja em frente aos colegas, em frente a vocês, professores, em frente a os melhores delegados do país simulando numa simulação da ONU, você tem que... É tudo um desenvolvimento, é uma escadinha. A gente vai aprendendo com os erros, a gente aprende, muitas vezes, também, esse sentimento de vergonha, muitas vezes, se você souber, assim, virar o contexto, ele pode te impulsionar para frente. E essa questão dos meus colegas, né, no caso do terceiro ano, é algo que eu vejo que os meninos estão evoluindo muito. Então, assim, desde lá, eu fico reparando, desde o primeiro ano até o terceiro ano, todo mundo assim vai subindo as escadinhas, vai melhorando, porque eu acho que isso é muito fundamental, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, tanto no nosso contexto familiar também. Você ter uma boa comunicação dentro da sua casa, com a sua família, principalmente, eu acho que é essencial. E tudo começa desde agora. É interessante que, assim, a gente precisa estar no processo. Com certeza. Porque, às vezes, as pessoas elas querem uma mudança, uma nova proposta, mas elas não se dispõem a estar no processo. Sim. E o processo realmente gera dor. O processo, você tem que abrir mão do lugar da segurança, você sai da zona de conforto, então você tem que falar em público, você tem que movimentar, você tem que agir, você tem que abrir o seu interior, externalizar algo que está dentro de si. E, assim, eu vejo que o colégio utilizou nos últimos anos 2 instrumentos muito importantes nesse processo de quebrar a vergonha. Primeiro, sim, as avaliações orais, que ajudou muito, porque às vezes o aluno ele é muito bom na avaliação escrita, ele desenvolve bem, mas na avaliação oral ele trava. Então, o colégio facilitou esse processo e também no TCC. O TCC, sim, na questão de apresentar, de defender a sua ideia, de defender aquilo que você escreveu, tudo isso facilita. Então, eu já vi alunos que, diferentemente de você, eram extremamente fechados, tímidos, e foram se abrindo, e aquilo vai virando hábito. Às vezes eu ouço pessoas falando assim para mim, você tem um dom da palavra. Não, não é dom, é treinamento. É treinamento. Com certeza. Como muitas coisas na vida é questão de treinamento. Exemplo, na matemática, física, química, são componentes curriculares que você aprende como? Treinando. Quanto mais exercícios forem feitos, maior a sua habilidade, domínio naquele assunto. Com certeza. Então, assim, é preciso estar no processo de algo que você olha para si, é como se a gente olhasse no espelho e percebesse, não, eu não estou satisfeito com isso. Ok, insatisfação. Segundo, o que você vai fazer com a insatisfação? Quais são as atitudes, quais são as ações que provocarão uma mudança de mentalidade? Exatamente. Ou você vai... É melhor você sair dela, né? Essa questão da mudança mesmo, é justamente isso, você sair da sua zona de conforto. Muitas vezes, como você disse, isso pode causar dor. O Rafael mesmo fala muito isso nas nossas aulas de filosofia. Mas eu entendo, assim, por mim, que muitas vezes, mesmo que a gente não goste, é extremamente importante a gente passar por essa dor para realmente gerar essa mudança de mindset e falar assim, não, eu não posso ficar aqui. Ou eu vou para frente ou eu vou ficar estagnada para sempre. E não só nessa área de comunicação, mas em qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você for fazer, você precisa estar em constante melhoramento. Então, eu creio que tudo que a gente começa a caminhar, nem que seja com passinhos, é extremamente importante para o nosso resultado final. Sim, eu me lembro que quando eu fiz o concurso do Estado, a professor, a minha base de matemática era muito fraca. E a professora Inara ofertou a mim um curso que ela estava dando. Ela falou, não, você não vai pagar nada, estou te dando. E ali eu percebi que a minha dificuldade ao longo de toda a minha carreira acadêmica foi porque a minha base foi muito ruim.
E às vezes eu vejo alunos que estão nos anos finais, no médio, falando, eu sou bom só em humanas, eu não sou bom em exatas. Mas muito provavelmente estão como eu, que teve uma base fraca, uma base frágil e não conseguem entender os desdobramentos. Então é importante a gente perceber qual que é a raiz do meu problema e você trabalhar na raiz. Então, nesse curso que eu fiz com ela, eu aprendi muita base. E eu consegui aprender conceitos que até então eu não sabia. Então eu penso assim, olha, nunca é tarde para aprender. Sim. Talvez tenha pais nos vendo com 50, 60. Quem diz que é tarde? Eu já dei aula para a EJA, que é Educação de Jovens Adultos, e é maravilhoso você ver senhoras, senhores, pessoas humildes, simples, que não tiveram a oportunidade que nós tivemos no curso natural da vida, de estudar, de aprender a escrever, de aprender a fazer cálculos. Isso é incrível. Então, nós vemos uma geração jovem, muitas vezes limitada, uma geração que não está disposta a pagar o preço da mudança. Isso é contagiante. Eu me lembro também do Denner falar, quando eu conheci ele, eu me lembro dele falar que era uma pessoa tímida no passado. Eu não acreditei. Como é que uma pessoa que fala tão bem era tímido? E eu me lembro, não sei as palavras que você me falou, mas você tinha me dito que era uma questão de disposição. Eu me dispus. Isso o diferenciou de outras pessoas que também eram tímidas na época e que não avançaram na comunicação. Você se tornou um comunicador, tanto que você é pastor, é professor. E eu me lembro que quando eu te conheci, eu percebi, rapaz, isso aqui é uma referência muito boa, isso é contagiante. Por quê? Porque eu vi um homem como eu, que conseguiu romper com algumas coisas, porque se dispôs. Então, é muito mais uma questão de disposição, às vezes, do que a habilidade inicial. Mas eu não sou bom, mas você pode ficar bom. E são habilidades que são conquistáveis, né? Não estou falando que todo mundo que não é bom em jogar bola vai virar um Messi do dia para a noite, né? Mas se você se dispor a melhorar, você melhora muito, você vira acima da média. Isso eu tenho certeza que em qualquer área, né? E eu vejo muito quando vocês falaram de ir para a base, a gente trabalha muito isso na filosofia, de ir para o conceito, a raiz. Então, muitas vezes as pessoas sequer se conhecem, né? Sequer conhecem as suas limitações. E aí, se a gente for para a filosofia novamente, a gente chega a Sócrates, a máxima conhece a ti mesmo. Então, a partir do momento que você se conhece e tem um objetivo, não, eu gostaria de melhorar nessa área, não importa a área. Se você reconhecer que tem essa limitação, você se dispõe a melhorar com uma semana de hábito, né? de disposição. Isso vira hábito. E esse hábito vai, como você citou também, vai se tornando um exercício. E o exercício, a gente sabe disso em academia, por exemplo, a gente sabe disso em qualquer área que você vai se dispor, por exemplo, na escola. Vocês fazem exercícios, sim. A gente passa exercícios, é para isso, né? É para que você aprenda, para que você fixe aquilo, para que você melhore e isso se torne algo muito natural. Eu me lembro de estudar em marketing e em negócios, atletas e treinadores de alta performance, né? Qual a diferença de times que dão certo? Tanto no vôlei, quanto no futebol americano. E o que os treinadores têm em comum é que eles fazem os movimentos mais difíceis para aqueles jogadores ficarem naturais. Como? Com repetição. Repetição. Então, o seu cérebro vai se acostumar a fazer coisas difíceis como um hábito. É como dirigir. Dirigir, quando você começa, você tem que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Mas, de repente, você começa a dirigir todos os dias e você começa a não perceber o que você está fazendo. Vai no automático. Nosso cérebro é maravilhoso em fazer isso. Isso vale para todas as áreas, né? Basta o quê? Disposição. Se você nunca pegar o carro e dirigir, não entrar na autoescola, você nunca vai aprender a dirigir, que é o que a Ana Clara falou. Então, essa mudança de mindset, de configuração mental, ela vale para todo mundo. Não importa a idade, não importa se é um aluno que está vendo aqui a gente agora, que está com limitação em qualquer área, se é um pai, né, um professor, inclusive, quaisquer pessoas que tenham uma disposição de mudar e falar, rapaz, não estou satisfeito, que é o que você falou, e começar a se dispor a fazer isso, vão perceber que sim, não é mágica, né? Existe uma fórmula. Pode parecer clichê pra caramba a gente falar aqui vários termos, sair da zona de conforto, mudança de mindset, e os clichês só são clichês porque são verdade, né? Eu vou dar um exemplo, então, de uma mudança recente minha
de mentalidade, que foi, eu sempre brinquei que para mim o melhor exercício da academia era a porta de saída. E eu criava na minha mente e estabelecia um conceito na minha mente, que aquele era o pior lugar. E em outubro do ano passado, eu passei por um evento, tive uma experiência muito massa. E ali eu entendi que eu não poderia odiar aquilo que me daria saúde. E aquilo que me dará saúde vai me dar vida para estar com quem eu amo. Logo, eu preciso amar. E aí eu virei a chave e comecei, falei, eu vou à academia, vou criar um hábito e não vou mais verbalizar esse tipo de coisa, não vou mentalizar mais, porque eu vou criar um relacionamento saudável com a academia. E eu já estou, esse ano todo, estou firme, já tenho o hábito da academia. Eu não vou dizer que eu sou apaixonado, eu não sei, Ana Clara, se você está nessa relação de eu amo ir à academia. Eu estou flertando ainda, sabe? Numa relação muito respeitosa com a academia, mas assim, eu já vejo resultados. Então, você falou há pouco, no início o peso era bem pouquinho, hoje eu já vejo, né, o pai já avançando no peso, né, um leg bem pesado e outras atividades. Então, assim, tudo é questão de tempo. O nosso problema é que nós estamos em meio a uma geração e nós somos tomados também por não entendermos o processo, não queremos processo, queremos tudo muito rápido. A Ana Clara não cresceu na geração de fazer pamonha, né? Você já fez pamonha, Ana Clara? Eu já fiz. Já fez? Eu já fiz. Ó, que gracinha, hein? Mas assim, também, eu fui criada com vô, né? Então tá explicado. Tá explicado, fez pamonha. Eu fiz. Isso Mas é igual, por maravilhoso. exemplo, só te interrompendo rapidinho. Na minha sala, por exemplo, eu sei que tem muitas das minhas colegas, dos meus colegas, que não viveram assim nessa relação. E, aproveitando o gancho que você falou, principalmente essa geração, uma coisa que o Wesley, nosso professor de física, fala muito, a mentalidade. Eu vou falar assim, eu sou jovem, né, tenho 17 anos, estou terminando a escola, vou falar assim do meu ponto de vista, e eu acredito que da maioria dos pontos de vista de todos os alunos, as pessoas da minha idade. A geração, não só a geração pós-pandêmica, mas aquilo que ficou da pós-pandemia, eu acho que neutralizou muita coisa que não deveria ser neutralizada. Vocês falaram muito sobre a questão de disposição, e eu concordo com vocês que tudo que a gente faz repetidamente, ela vira um hábito, ela vira uma rotina. Vou citar um exemplo para vocês sobre os estudos. Você não vai conseguir ter disposição do dia para a noite para sentar e estudar 7 horas seguidas sem cansar. Sim. Isso é impossível. Como eu disse anteriormente, é uma escadinha, é tudo um processo. E vou falar como aluna vestibulanda, essa questão da mudança de mindset, para nós, nessa época, é muito importante. Porque muitas vezes a gente fica... É impossível não sentir medo, não sentir receio. Muitas vezes a gente fica com a cabeça assim, nossa, eu não vou conseguir. Se eu não conseguir, o que será que a minha família vai achar? O que será que o pessoal da minha escola vai achar? O que será que os meus colegas vão falar? E se eu não passar em nada? E se eu não passar na faculdade que eu quero? E se eu não conseguir o emprego que eu quero? Então, eu acho que essa mudança de mentalidade, sair da zona de conforto, muitas vezes não propriamente de sair da zona de conforto, mas inverter a situação. Vou usar a expressão que você usou, Dene, virar a chave. Porque eu acho que se você começar a colocar na sua cabeça que você não vai conseguir, você realmente não consegue. Porque o seu cérebro já está naturalizado com aquilo, já está acostumado. Então, não vou vencer. Se você não quer que eu vença, então a gente não vai vencer. Mas eu acredito que assim, é extremamente difícil, mas nós temos que, em todas as situações, pensar muito positivo. Como o Rafael falou, parece clichê, mas é a verdade. Nós temos que ser firmes, ter essa capacidade. Eu acho que tudo começa do nosso interior. Então, ter essa capacidade de se autoconhecer, ter essa capacidade de mudar a chave, de virar a chave, de falar assim, eu preciso mudar, preciso... desenvolver hábitos de estudo, desenvolver hábitos de atividade física, desenvolver qualquer coisa que você precise para te levar à frente. E quando você começa a ver os resultados, é uma sensação muito gratificante. Então, quanto mais você faz, quanto mais resultados você alcança, creio eu que a sua mente acredita mais em você mesmo. Né? Estimula, com certeza. Você falou algo muito tremendo e a Bíblia diz isso, Provérbios fala que assim como o homem se vê em sua alma, assim ele o é.
Então, se a pessoa começa a se ver, eu sou tímido mesmo. E eu vejo que muitos pais reforçam de forma inconsciente isso. Aí a criança chega num lugar e às vezes a criança, por falta de contato com os outros, não quer cumprimentar. Aí o pai, não, ele é tímido. E aquilo vai criando na mente da criança que ela é tímida, que ela é fechada. Então nós não podemos dar esses reforços negativos, porque já tem coisa que já é até automática na nossa vida, a questão de se fechar. Então nós precisamos nos ver com uma visão positiva de vida, uma visão positiva de futuro. E estar, porque de duas uma, ou nós estaremos no ponto vendo o bonde passando, ou nós estaremos sentados no banco do bonde. E eu vejo que hoje muitas pessoas estão sentadas no banco, vendo os outros através dos stories, só olhando os stories, pessoa conquistando isso, sendo aprovada naquilo, tendo vitória naquilo outro, fazendo atividade física, tendo uma atividade esportiva, mas ele está sentadão no sofazão, deitado na cama, isolado, fechado no quarto escuro e não está rompendo. Então, muitas vezes, está na hora de quê? Sair dos stories da vida dos outros e começar a criar a sua própria história. Muitos adolescentes estão assim. E eu estou diante de uma moça, uma menina que é extremamente ativa, né? Eu abro o Facebook, está lá a Ana Clara divulgando uma empresa, daqui a pouco estou no Instagram, está lá a Ana Clara falando no Interact, divulgando ações que está fazendo, está na escola, está lá na simulação da ONU. Então, assim, você ativa. E nós precisamos. E não é isso, não é restrito à sua idade. Isso em todas as idades. Nós precisamos estar ativos dentro daquilo que nós queremos. O que não dá é para fechar a mente e falar, meu sonho é falar, meu sonho é cantar, você canta também. Meu sonho é cantar, então vá para uma aula. Começa a treinar, começa a cantar. Ninguém começa do dia para a noite cantando bonitinho, não. É treinamento. Vai treinando. Tem umas pessoas que têm uma facilidade, outras, treinamento. É preciso aceitar as dificuldades do processo, né? Nós vivemos hoje numa sociedade hiperestimulada, né? E que é impossível não se comparar tanto. Você pode até tentar se blindar. Uma das minhas estratégias é não seguir. Assim, eu até sigo as pessoas nas redes sociais, mas eu silencio todo mundo. Eu não quero ficar me comparando, eu quero focar no meu trabalho, que eu dependo das redes sociais para trabalhar. E eu me lembro muito bem que no início, 8 anos atrás, no início da empresa, eu passo da Publicart, né? Merchan 0800. Qual que é o nome da empresa? Publicart, marketing digital. O melhor marketing, viu, gente? @agência Publicart. E o melhor marketing, viu, gente, da cidade. E qual que é o arroba da Ana Clara aí? Ana Clara S00. Aí sim, hein? No início lá da empresa, né? Eu trabalhava em uma grande empresa, tinha um bom salário, e saí para montar, para ir atrás do meu sonho. Eu sabia que não ia ser nada fácil. E, na verdade, as dificuldades são imensas, né? Porque aquela coisa, muito jovem e tudo mais, sem experiência. E eu me lembro de quando eu consegui sair do vermelho, que aí a empresa já estava pagando as suas próprias contas, não precisando de aportes financeiros e lucrando, né? Um primeiro lucro, assim, 2 anos depois, a minha mãe chegou para mim e me disse, olha, qualquer pessoa que eu conheço teria desistido no processo. E eu sabia que o processo seria doloroso, apareceram várias propostas de emprego durante, né, até com tentativas de me ajudar, olha, aceita um emprego aqui, familiares preocupados, né, e eu realmente estava, né, dando tudo ali naquele negócio, porque eu sabia que daria certo. E não era porque seria difícil ou porque eu teria que fazer esse sacrifício de, né, andar 2 anos a pé, 3 anos a pé, até conquistar a tão sonhada liberdade, né, de ter o meu próprio negócio. E eu nunca esqueci essas palavras da minha mãe, por quê? Porque realmente é preciso muita resiliência para aguentar os processos, né? Anos, então eu não estou falando de dias, de semanas, né? Anos, e até hoje é assim, se eu quero avançar e colocar a empresa em outro patamar, eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que aguentar a dor do processo, eu tenho que arriscar, né? O risco é uma coisa que as pessoas têm fugido muito, elas mentalizam, né? Ficam num processo de ansiedade, né? Desejam aqui na mente, isso cria mais ansiedade, mas elas não dão o primeiro passo, que posteriormente vai possibilitar o segundo. Então, essa questão de disposição, mais aguentar o processo, é que faz com que essas pequenas conquistas ao longo do caminho sejam prazerosas, né? E aí isso fica viciante, de fato. Muitas vezes a gente tem que até colocar o pé no freio, né? Sim, com certeza. A gente precisa colocar, se conhecer os nossos limites, né? Eu me lembro também quando eu comecei aqui no colégio, já tinha empresa,
E aí eu peguei muita aula e você tinha até dado um alerta uma vez. Ó, não pega muita coisa não, porque é difícil, né? E eu consigo. E aí depois eu falei para a Bárbara, olha, super-homem. eu preciso de menos aulas, né? Eu preciso priorizar algumas coisas. Quando você falou, até te dando um gancho, quando você falou que tudo é sobre tempo, é tudo sobre prioridade mesmo, né? Biblicamente falando, eu aprendi sobre prioridades e é muito importante a gente saber quais as nossas prioridades. Todo mundo prioriza alguma coisa. E em que você gasta seu tempo, né? Os jovens, os alunos, têm gastado cada vez mais tempo, não só eles, né? Nós também adultos, cada vez mais tempo consumindo conteúdo e vendo coisas na internet que a gente poderia estar produzindo, exercitando a nossa criatividade, exercitando e ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro. E como a Ana Clara está ganhando aí, ó. Mais que nós dois somados. Ai, gente, verdade, quem dera. Eu achei muito bacana, Rafael, uma coisa que você falou sobre aguentar o processo. E creio por mim que desse processo a gente consegue tirar muito aprendizado. E entra mais uma vez a questão da mudança de mindset. Se você saber virar a chave, é uma coisa que eu vou falar muito aqui para vocês. Se você souber tirar proveito das mínimas dificuldades, você consegue crescer, tanto espiritualmente quanto em questão da maturidade. Vou citar o meu exemplo para vocês. O Denner conhece a minha história, acredito que o Rafael também conhece um pouquinho. Eu já passei por muita coisa. E assim, que eu perdi os meus pais muito nova, então acredito eu que eu consegui tirar de todo esse processo algo que engrandeceu não somente a minha alma, mas me deixou uma pessoa mais madura. Inclusive, essa questão da comunicação, eu sinto que assim, a necessidade de me comunicar, a necessidade de chegar nas pessoas, pedir ajuda, mesmo quando eu era pequena, eu acho que me ajudou bastante e no que eu sei fazer de bom. Que o meu avô, eu fui criada com ele e ele me fala uma coisa muito boa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Não existe essa coisa, eu não sou bom em nada. Na escola, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em humanas, eu não sou bom em linguagens. Tem alguma coisa que você é boa. Igual, por exemplo, eu sinto que eu tenho muita facilidade na comunicação, coisa que vocês já falaram aqui. Mas eu tenho colegas assim que são extremamente bons em matemática, extremamente bons de cálculo. Tenho alguns outros colegas também que são extremamente bons em escrever. Então, assim, tem algo que você é bom e que você pode trabalhar naquilo para tornar aquilo quase perfeito. Não vou dizer perfeito, porque perfeito nós só temos um ser, que é Deus. Mas você pode trabalhar até chegar num patamar altíssimo e se tornar realmente bom naquilo que você já é bom. Então, essa questão de saber aproveitar o processo entra muito na questão da mudança. Você saber levar para o coração aquilo que você pode tirar proveito. Mesmo que seja uma situação triste, uma situação que você muitas vezes sofra bastante, uma situação que você passe por diversas dores, você saber tirar algo de proveito, algo de bom daquilo para te engrandecer. Tanto, igual eu já falei, tanto espiritualmente, principalmente espiritualmente, é muito bom. Porque você acaba saindo daquele patamar que você estava lá embaixo e desenvolvendo muitas coisas na sua vida que muitas vezes você nunca pensou em sair. Então, gostei muito do seu posicionamento, Rafael. Eu acho que isso é muito válido, principalmente para o pessoal da minha idade, que está começando a desenvolver a mente, que, né, como diz minha mãe, muitas vezes fala que a gente tem a síndrome da adolescência, que tudo está certo, a gente sabe de tudo, mas eu acho que tirar o aprendizado de cada erro é muito importante. E você falou algo, e realmente que é o quê? Nós podemos ser excelentes em algo, que é o quê? Transformarmos o bom em excelente. Exatamente. E podemos transformar o ruim em bom. Então, no meu caso também, que eu sempre fui melhor em humanas, mas eu fui lá e para passar no concurso eu tive que transformar a área da matemática em uma área boa, porque eu precisava pontuar naquela área também. Então, não é que a pessoa seja
ruim numa área que ela tem que se contentar com aquilo. Pode melhorar, pode treinar, pode exercitar para aperfeiçoar aquilo ali. E essa capacidade de extrair um lado positivo ou de buscar um aperfeiçoamento em todas as fases da vida também nos é necessário, Sim. muito necessário. E assim, nossa conversa é tão boa, mas nós estamos já chegando ao fim, mas com gostinho de quero mais, né? Porque foi muito bom, foi muito interessante. O que vocês querem deixar de mensagem final para os pais, alunos, colegas, aqueles que estão assistindo o nosso Escuono hoje, o nosso podcast? Bom, para não ficarmos somente na área técnica, né, eu acredito que na vida inteira, toda a sua vida, de crianças até a sua velhice, você pode e deve tentar melhorar nos seus relacionamentos. Quaisquer que sejam eles, nos seus relacionamentos familiares, principalmente. A gente falou aqui de prioridade, e tem que ser a sua prioridade os relacionamentos familiares, né? Como a Ana Clara falou aqui, teve a abertura de falar da sua história pessoal aqui publicamente, perdeu os pais muito cedo, recentemente você perdeu sua mãe, e o quão gratificante é saber de vocês dois que vocês tiveram uma relação muito positiva enquanto tinham os pais de vocês. Eu ainda tenho os meus e estou no processo. E é cada vez mais prazeroso perceber que a vida tem sentido e vale a pena quando nós melhoramos nos relacionamentos, né? E nós precisamos dar o primeiro passo. Às vezes é muito difícil. Você saiu de uma aula hoje, nós tivemos aulas hoje impactantes sobre isso. A gente precisa melhorar, principalmente nos relacionamentos, e depois a gente pensa em dinheiro, Sim. pensa em carreira, pensa em todas as outras coisas, em estudos. Portanto, tome o primeiro passo, saia da sua zona de conforto, vire a chave Exatamente. E melhore os seus relacionamentos, depende de você. E eu vou deixar assim, um recado, tanto para os pais, mas principalmente para os alunos que estão nos assistindo. A mudança, ela não é fácil. Nenhuma mudança é fácil. Mas, para você mudar, você tem que trabalhar primeiro o seu íntimo, o seu interior. Você tem que colocar na sua mente que você consegue mudar. Você tem que criar aquele hábito, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, que aí você realmente consegue mudar. Essa questão dos relacionamentos também é muito importante, tanto para a construção, como eu já disse, espiritual, mas a nossa construção de relacionamentos. Relacionamentos na área do trabalho, relacionamentos numa área acadêmica. Então, tudo isso é uma questão de mudança. Se você é uma pessoa tímida, trabalhe para ser menos tímido. Muitas vezes nós não vamos chegar à perfeição, mas nós podemos ficar bom naquilo que nós não somos bons. Se você é uma pessoa que ainda não consegue se comunicar de maneira clara ou se abrir, hoje a gente até tratou disso na aula, trabalhe em cima disso. Se você não é bom em matemática, se você não é bom em escrever uma redação, trabalhe em cima disso. Vocês conseguem, tá? Nada é impossível. Nada é impossível. Tudo com muito trabalho, tudo com muita dedicação, tudo com muita mudança de mindset. Vocês conseguem alcançar tudo aquilo que vocês quiserem. E vou partir agora para um lado religioso, que eu sei que vocês também têm um pouquinho dessa parte no coração. Se você está achando muito difícil, peça para Deus. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Seja humilde. A gente trabalhou isso muito essas últimas semanas. Seja humilde. Peça perdão a Ele. Peça resiliência. Peça força. Se você não consegue aguentar o processo, peça a Ele. Tá? Ele vai te ajudar. Ele escuta a todo mundo. Então, tendo a sua família ao seu lado, muitas vezes, assim como estamos aqui, o colégio ao seu lado, tendo quem você ama ao seu lado, mesmo que seja 1, 2 pessoas, Deus sempre vai estar com você. Então, independentemente da religião, peça que Ele te escuta, tá? Então, vocês conseguem alcançar tudo aquilo que quiserem, com muita dedicação e muita oração. Amém, né? Que show! Eu só tenho a agradecer. Obrigado, professor Rafael, Ana Clara. Eu que agradeço. Que honra, que alegria poder dividir essa mesa com vocês, esse podcast, e que vocês continuem crescendo, avançando, prosperando e mudando toda a mentalidade ruim do passado.
porque o que nós temos é o hoje. E o hoje se chama presente. É um presente de Deus para todos nós. Até o nosso próximo Squon Podcast do CDC.